Essa semana a gente caminhou junto por lugares que mexe com muita ansiedade. Tu entendeu que o centro não é uma linha estreita, mas um caminho largo. Viu que o controle mais afasta do centro, mesmo disfarçado de responsabilidade. Aprendeu que nem a fé de ontem sustenta o hoje. E descobriu que o medo não é prova de que tu saiu do caminho. E agora, para fechar essa semana, eu preciso te responder a pergunta que sustentou tudo isso. Como eu sei de verdade que eu estou no centro da vontade de Deus? Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E de segunda a sexta-feira, 7 e 7 da manhã, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Esse é o último episódio da série Como Viver no Centro da Vontade de Deus. Queridão, queridona, muita gente procura a resposta dessa pergunta no lugar errado. Procura no sentimento. Se eu sinto paz, é porque eu estou certa. Se eu sinto confirmação, é porque é a vontade dele. Mas sentimento, meu amor, é volátil. Muda com o sono que tu teve, muda com o humor do dia, muda com uma notícia ruim ou com uma conversa difícil. E se o critério para saber onde tu tá depende de algo tão instável quanto isso, tu nunca vai ter certeza real. Vai só ter certeza temporária, digamos assim, que se desfaz na próxima oscilação. Outros procuram um sinal, numa coincidência marcante, numa porta que abriu rápido demais para ser acaso, numa frase que alguém disse sem saber o quanto aquilo pesava. E sinais podem sim fazer parte do caminho, mas eles não são o critério final, porque sinais podem ser mal interpretados. Podem confirmar o que tu já queria ouvir. Podem ser coincidência real, sem significado algum. Como uma amiga diz às vezes, um charuto é só um charuto. Existe uma medida mais confiável do que o sentimento e mais estável do que o sinal. E ela não aparece de uma vez. Ela aparece com o tempo. Existe um desconforto específico em quem busca certeza instantânea sobre estar no caminho certo. Uma vontade de saber agora, de ter a resposta fechada, sem precisar esperar, sem precisar observar, sem precisar viver mais um pouquinho para então entender. E esse desconforto muitas vezes empurra as pessoas para atalhos. Pedidos de sinais cada vez mais específicos, interpretações forçadas de coincidências, uma vigilância emocional constante tentando captar o sentimento do momento, a prova definitiva. Mas a vida com Deus raramente entrega a certeza instantânea. Ela entrega, com o tempo, evidência. E evidência não se vê num dia. Se vê observando o que se sustenta ao longo de várias semanas, vários meses, várias estações diferentes da mesma jornada. Quem exige clareza total agora, frequentemente, perde a paciência necessária para deixar o fruto aparecer. E existe uma consciência muito importante aqui, que amarra tudo que essa semana trouxe. O centro da vontade de Deus não se prova por um sentimento isolado. Se prova por aquilo que cresce em ti com o tempo. Se tu tá no centro, alguma coisa começa a aparecer de forma sustentada. Não só num dia bom, mas também atravessando os dias difíceis. E é exatamente por isso que controlar tanto o caminho atrapalha tanto essa percepção. Porque quem sempre está tentando garantir o resultado, não está observando o processo. Está tentando administrar o futuro. E o fruto não aparece para quem administra. Aparece para quem caminha, com as mãos abertas, recebendo de novo a cada dia, disposta mesmo com medo.
e deixando o tempo revelar o que estava sendo formado por dentro. Em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fruto, não faísca, não sentimento passageiro. Fruto. E fruto tem uma característica que nenhum sentimento tem. Ele não aparece de repente. Ele nasce de uma raiz, cresce com o tempo, precisa de estações, precisa de chuva, de seca, precisa atravessar o que não é confortável para finalmente amadurecer. Se tu quer saber se está no centro da vontade de Deus, a pergunta não é o que eu senti hoje de manhã? A pergunta é o que tem crescido em mim com o tempo, mesmo atravessando dificuldade? Tem mais amor do que havia um ano atrás? Mais paz? Não ausência de problema, mas paz no meio dela? Mais mansidão? Mais domínio próprio sobre as reações? Isso, meu amor, é fruto, e fruto não mente. Ele é a evidência mais honesta que existe sobre o solo onde tu está plantada. Guarda isso. Tu não sabe que está no centro pelo que sente num dia. Sabe pelo que cresce em ti, mesmo nos dias difíceis. Então hoje eu quero te deixar uma pergunta para fechar essa semana. Olhando para o teu último ano de vida, o que tem crescido em ti de forma sustentada, mesmo nas dificuldades? Vamos à nossa oração? Pai, essa semana eu entendi que o centro da tua vontade não é uma linha fina onde eu não posso vacilar. É um caminho largo onde tu me corriges em movimento. Entendi que o controle é o que mais me afasta desse centro, mesmo quando ele se disfarça de cuidado. Eu entendi que eu não preciso guardar a fé de ontem com medo de que hoje não venha nada de novo. E eu entendi, Pai, que o medo não é prova de erro. Pode ser só o tamanho do que está sendo pedido. Hoje eu te peço, Pai, que o fruto cresça em mim. Não de repente, com o tempo, atravessando as estações que precisam ser atravessadas. E que eu aprenda, Pai, a medir o caminho, não pelo que eu sinto num dia, mas pelo que floresce em mim, mesmo quando o dia é difícil. Em teu santo nome, amém. Queridão, queridona, foi uma honra caminhar contigo essa semana. Se essa série moveu algo em ti, compartilha com alguém que também está buscando certeza de mais e paz de menos. E me conta aqui nos comentários o que essa semana sobre o centro da vontade de Deus moveu em ti. Eu quero ler cada resposta. E se tu sente que precisa de um olhar terapêutico sobre ansiedade espiritual, sobre o controle, ou sobre o quanto o medo tem te paralisado, me chama no Instagram, @GraceCondorfer. Eu trabalho com terapia integrativa sistêmica e vai ser um prazer caminhar contigo. E te lembra que de segunda a sexta-feira, às 7h07 da manhã, nós temos um encontro marcado. Que o teu final de semana seja incrível e eu te espero na segunda-feira. Fica bem. Beijo!